Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Filhos do Todo. Rafael Molina falando. E hoje você vai ter a experiência de entrar num universo muito interessante. Você conhece Helena Blavatsky? Você estuda sobre teosofia e suas adjacências? Hoje nós vamos entrar em pontos muito interessantes sobre a obra, sobre a vida, sobre desmistificações em relação ao trabalho dela e a continuidade disso no tempo atual, nos moldes atuais. Você conhece Jamil Salum Júnior? Ele é nosso convidado hoje. Ele é autor desse livro aqui, Blavatsky para Entender, ou seja, muita coisa interessante vai ser falada hoje aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fael. Obrigado a todos aqui desse podcast maravilhoso que é o Filhos do Todo. Estou me sentindo honrado de poder participar e vamos bater um papo aí sobre Blavatsky. Satisfação imensa. É um assunto que eu acho que é super bacana, super atemporal, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui em off. É filosófico, é espiritual, é tudo, né? Sem dúvida. E eu vou começar logo com uma questão aqui que eu acredito que é bem enigmática. A gente vê vários autores e várias filosofias, mas a Blavatsky em si, ela é muito enigmática, muito estudada, muito criticada, muito elogiada. Mas ela não está mais entre nós já faz um bom tempo. Mas mesmo assim, eu vejo que depois de tanto tempo, ela ainda é alvo de fascinação, de estudo, né? Por que você acredita que ela tem esse significado na história do ocultismo, da espiritualidade, da teosofia, até hoje tão citado? Com certeza, Rafael. Blavatsky, eu costumo dizer que se tornou um verbete de dicionário, né? Para tudo que é oculto, misterioso, paranormal, né? Então ela acabou se tornando um sinônimo para tudo que transcende. Por quê? Porque a missão dela foi muito única e ela vira um paradigma quando ela aparece, quando ela irrompe na cena, vamos chamar assim, europeia do final do século XIX, porque ela vai contestar três grandes correntes que na época estavam se digladiando, que era o cristianismo, que estava se afirmando na época como a única religião verdadeira, a ciência que estava atingindo seus píncaros positivos, no sentido de materialismo mesmo, né? Derivado do método de Auguste Comte, então era uma ciência muito materialista, muito agnóstica, e na época estava nascendo o espiritismo, né? Toda aquela fenomenologia maravilhosa, mas que não estava encontrando explicações eficientes, e o público estava no meio dessas três correntes. Quando o Blavatsky chega, ela essas três correntes, vai levar pedrada das três, mas também ela apresenta uma avalanche de conhecimento tão importante, costumo dizer que ela fez uma arqueologia do saber, uma engenharia do conhecimento, que torna ela realmente um marco e uma referência para muita gente da época dela e para os que vieram depois, principalmente buscadores. Então é por isso que ainda hoje ela ainda se coloca como de vanguarda a filosofia dela, pela profundidade, pela completude e principalmente pelos links que ela faz, tapando determinados buracos epistemológicos. Por exemplo, a unidade subjacente de todas as religiões, isso ela apresenta muito bem, e mais alguns assuntos interessantes, como as leis cósmicas que tudo governa. A gente ouve muito falar sobre... As pessoas dão vários adjetivos para Blavatsky, né? Ela foi uma missionária, ela foi uma líder. Mas quando você ouve, de repente, esse termo que eu já ouvi bastante, que ela foi uma rebelde, o que surge? Ela foi uma revolucionária, porque ela peitou um paradigma de uma época, né? Três, na verdade, né? O paradigma materialista, o paradigma religioso da época, e ela veio reorientar a fenomenologia espírita. Então, quando existe esse desafio, a pessoa se torna uma revolucionária. E como todo revolucionário, é muito combatido, né? Ela costumava dizer que a coroa do inovador é uma coroa de espinhos. E foi essa coroa que ela vestiu porque ela foi comissionada pelos mestres dela para justamente fazer essa reorientação. E ela foi alertada que ela teria muito combate pela frente, que ela teria muita oposição, e foi o que ocorreu, né? Então ela não deixou, inclusive, né, para falar em revolução, ela até lutou, coisa que pouca gente sabe, do lado de Giuseppe Garibaldi, na Batalha de Mentana, né? E daí o pessoal pergunta, mas o que Blavatsky estava fazendo numa guerra pela unificação da Itália, né? Mas coisa que poucas pessoas sabem era que Garibaldi era maçom do 33º grau, segundo alguns, o unificador do rito de Memphis e Mizraim. Então existia todo um esoterismo por trás disso e que colocou Blavatsky naquela cena.
Então, uma pessoa que também naquela época, né, desafiou o modelo destinado, né, criado para as mulheres da época, que elas deveriam ser, principalmente as mulheres aristocratas, que era o caso dela, não mais do que bibelôs para os salões, né, sociais. E ela não, ela foi uma desbravadora, ela foi uma viajante, viajava sozinha, né, fumava em público, então isso, sem dúvida, desafiou e quebrou uma série de paradigmas, né? Essa questão aí, muitas vezes as pessoas olham para figuras espirituais e querem que seja aquela pessoa repleta de santidade, mas é uma santidade, digamos assim, uma quietude, né? E ela não tinha isso. Não. Até uma certa agressividade necessária, um vigor, um fogo. Sim. Ali, né? Fazia questão de ser assim, inclusive, né? Combativa. Porque ela queria quebrar, digamos que, esses preconceitos, esses paradigmas da época, né? E, claro, né, você vê primeiro, né, hoje é absurdo falar isso, mas na época realmente uma mulher que estava à frente de um movimento que estava se tornando mundial, que tinha conhecido 4 continentes, sozinha, viajando no lombo de cavalo, viajando de trem, de navio, a pé, explorando, realmente era muito assustador, para dizer pouco, né? E ela fazia questão de reforçar isso, porque ela achava necessário mudar, né, esses estereótipos que muitas vezes surgem, né, seja para as mulheres, seja para filosofias, e ela veio para dar uma volta de 180 graus, realmente. E esse caminho da Blavatsky, que muito é falado, né, essa peregrinação e esses mestres que apareceram para ela e que a humanidade acabou tendo um amplo conhecimento, como que se deu isso? Como é que foi esse processo na vida dela? E depois, lógico, essa abertura que ela teve para colocar isso para o mundo. Perfeito, essa é uma pergunta muito importante. A gente detecta, quando vai estudando a história do conhecimento humano, que nós tivemos sempre várias vias para se descobrir a verdade. Então, você tem a primeira de todas, que é o senso comum, você tem a via religiosa, você tem a via filosófica, que nasce, né, o método filosófico na Grécia clássica, e a via científica, que é a mais recente de todas, né, que só aceita aquilo que passa pelo teste e experimentação sensorial, usando os nossos 5 sentidos. Mas existe uma quinta via, que é a via esotérica, que é tão antiga quanto as outras, e que veio, né, paralelamente na história, agremiando conhecimentos e investigando as leis universais, não só a partir da experimentação física, mas da experimentação interior, do autoconhecimento. Um acervo veio sendo formado e uma associação de homens e mulheres também foi sendo formado para proteger esse conhecimento. Mais modernamente é conhecido como Grande Fraternidade Branca, mas já recebeu muitos nomes, Shambhala, Gartha e tantos outros ao longo da história, né? Então se diz que essa corporação, né, de iluminados, né, que vela pelos destinos espirituais da Terra, de quando em quando usam agentes ou mensageiros para determinadas missões. Blavatsky foi um deles pro século XIX, comissionada. Desde pequena ela tinha visões, né, porque ela tinha as faculdades psíquicas abertas, e ela sempre via, por exemplo, um homem muito alto, quase 2 metros, barbado, cabelo comprido, olhando fixamente para ela. Ela não sabia se era um espírito, se era um fantasma, o que era. Quando ela tinha 17 anos, ela estava no Hyde Park de Londres e ela encontra fisicamente esse homem, né? E daí eles têm o seu primeiro diálogo e ele se apresenta como sendo um desses mestres, né? O mestre Moriael, que tinha um projeto para o mundo, ele mais alguns mestres colegas, né? Tinham um projeto para o mundo e queriam saber se poderiam contar com a ajuda dela, porque o passado kármico dela era conhecido, as faculdades que ela estava desenvolvendo, né, seriam muito úteis e eles preparariam ela. E daí ela tem esse encontro e a partir daí ela vai apresentar, talvez, pela primeira vez no mundo, de forma mais explícita, o que é essa grande fraternidade branca, essa irmandade de mestres, né? E daí realmente se torna um conhecimento público, né? Então foi mais ou menos isso. O termo governo oculto do planeta Terra é muito comentado, muito Sim. exposto. Inclusive, eu já li alguns livros que falavam sobre encontros em locais-chave do planeta e tal. Seria ela, então, a pioneira desse movimento público? Ou isso já rolava de uma forma fechada há muito tempo? Ah, com certeza, isso já rolava de uma forma fechada, né, não explícita. Por exemplo, se você pegar o trabalho que seres como Alessandro de Cagliostro, o Conde de Saint-Germain, né, que tem uma missão muito interessante na Europa, junto aos governos da Europa, você vê que tem uma associação por trás, tem um governo oculto, né? Por que ele estava interferindo nos governos e etc., mas tinha um propósito espiritual. Mas quando o Blavatsky chega, ele escancara um pouco mais. Ela fala, ela dá nomes,
né? Ela fala que na época no Tibete havia, né, era a sede central dessa grande fraternidade, mas que tinha seus mestres espalhados em pontos chaves do planeta todo, né, em lugares só por eles conhecidos e etc. E isso, claro, que acabou sendo positivo e negativo ao mesmo tempo, porque depois do desaparecimento dela houve também uma apropriação, né, e se tornou moda se encontrar com os mestres, e daí deu aso a vários desvarios também, né? E ela previu isso, que isso aconteceria, mas foi a missão dela divulgar, né? E atualmente não tem isso, né? Opa. Ninguém se encontra com o Messi, nada, né? Só Agora, naquela época. não é, agora a gente já está num outro patamar, não é se encontrar com o mestre, é se afirmar ser o próprio mestre, né? Tem que agora essa. Tá nessa, né? O que vem no Então, próximo o passo? que vem no próximo passo a gente não sabe, né? Mas, infelizmente, com todos os conhecimentos sérios ocorre isso, né? Ocorre uma popularização, uma deformação, uma apropriação, né? Isso em todas as áreas, né? E não foi diferente com a missão de Blavatsky, que a teosofia ocorreu também. E tem uma foto que já circulou pela internet, uma foto em preto e branco, que a Blavatsky está sentada e tem os mestres lá. E as pessoas falam assim, ué, o que é isso? Como é que foi feito isso? Será que é uma arte? Será que foi plasmado? Qual que é o enigma dessa foto? Então, essa foto é muito famosa e ela realmente é um enigma. Ninguém sabe como foi feito. Ninguém sabe se é uma foto, se é uma pintura, mas ela é mostrada sentada, os mestres Kutumi, Moria e Saint-Germain atrás dela, né? Algumas correntes filosóficas falam que a foto é falsa, que é um desenho, uma arte que fizeram, e outros deixam em dúvida. Então, ninguém sabe. Realmente ninguém sabe. Agora, o que é certeza é que ela realmente teve encontros com muitos mestres, né? E existem algumas pinturas que foram feitas de alguns desses mestres, principalmente o mestre Moriael e Kutumi, que foram sob a direção dela, ela influenciando psiquicamente o artista para que ele recebesse a verdadeira afeição. Então, tem duas pinturas, principalmente, famosas desses dois mestres, Kutumi e Moria, que foram realmente dadas como autênticas, né? De como eles se pareciam na época. É interessante, é bem enigmático, assim, é um alvo de curiosidade, acho que para a galera que estuda aí, né, deve passar isso. E aí você falou que ela precisava ter uma vida mais aterrada o possível. O pessoal às vezes gera estranheza para algumas pessoas, já ouvi gente criticar o fato dela fumar o charuto, o fato dela comer, às vezes em excesso e tal, mas é que para a gente que está estudando a espiritualidade, sabe que é muito difícil uma pessoa se manter no dia a dia aterrado sem certas ferramentas, né? Então, você acha que tudo isso fazia parte dela estar aqui? Também, de certa forma, sim. A questão do charuto, que na verdade não era nem charuto, era cigarros. Ela gostava muito de tabaco turco e egípcio. Ela tinha grande habilidade em enrolar, sabe quando se enrola o cigarro, o tabaco, né? E fumava realmente desbragadamente. Mulher fumando em público naquela época já era uma coisa, né? E ela fazia questão. Tem a questão da alimentação, ela não era vegetariana, ela gostava de carne e etc. Por aí ela já mostrou, quebrou alguns paradigmas, né? E tem a questão do gênio dela, que inclusive até ontem eu falei num outro podcast, que até foi interessante, que um dos teosofistas, que teve o privilégio de se encontrar com um dos mestres dela, perguntaram por que vocês não dão um jeito no gênio dela? Porque ela tinha um gênio realmente muito aguerrido. E o mestre falou que se isso fosse feito, o corpo ia perecer, porque ela precisava ter válvulas de escape, porque ela era como um vulcão interior, né, de conhecimento, de energia, que precisava encontrar um escape, né, e também os antecedentes dela, genealógicos, né, ela tinha muitos guerreiros na família dela, então ela veio realmente para combater, ela era uma combatente, né, e claro, né, para aguentar tanta pedrada de tantas fontes diferentes, né, ela sofreu uma crucificação em vida, precisava ser uma pessoa muito robusta, né? E talvez com isso ela estava quebrando também outro paradigma, dizendo, olha, gente, eu não sou um mestre, e ela sempre disse isso, eu sou uma agente, sou uma mensageira, os mestres são outra coisa, e ela se colocava como uma pessoa entre pessoas. Isso é muito interessante, né? Diferente de pessoas que querem se arvorar em mestres sem selo, né? Ela reconhecia que ela era uma discípula apenas, né? Ou chela, como se diz em sânscrito, né? E ela se apresentava dessa forma, como ela era, com a sua sombra e com a sua luz, né? Nós todos somos uma mistura de sombra e luz, né? E isso desconcertava, porque algumas pessoas queriam esperar dela uma visão santificada, que ela fosse uma pessoa refinada, outras esperar outro rótulo, etc. Ela quebrava tudo isso já no primeiro encontro. E eu, curiosamente, sempre gostei disso, sabe? Eu acho que é muito legal essa humanidade em pessoas que estão vivendo a espiritualidade, porque
se ela tivesse lá no Himalaia, sozinha, com certeza ela não teria esses hábitos. Eu acho que ela estava muito na pegada sim, mesmo, com né? certeza, com certeza. E outra coisa muito interessante, ela era desprovida de vaidade, né? Tem algumas fotos, por exemplo, dou muita risada, que você vê os teosofistas da época muito se batendo para aparecer em primeiro lugar, na primeira fila, e você vê lá na terceira fila, no cantinho, a Blavatsky lá, ela era a principal, e ela não fazia questão, ela focava na missão dela, né? Ela não era importante, o que era importante era a missão dela, o que ela estava apresentando ao mundo. Isso é muito interessante. E quem foram os principais aliados nessa jornada, né? E obviamente que as bases para que fossem concluídas as obras e a sociedade teosófica também, né? Então, isso é interessante. Ela passa por uma série de viagens de preparação. Na época, os mestres dela consideraram necessário ela ir estudar in loco as religiões, as tradições. Então, ela vai rodar as duas Américas, vai rodar a Europa, vai rodar a África e a Ásia. Então, ela vai conhecer uma miríade de países, vai estudar com mágicos, marabutos, feiticeiros, sufis, bruxas e etc. Vai recolher todo esse conhecimento, vai ser iniciada no Tibete e vai reintroduzir esse conhecimento de uma forma mais pedagógica, didática, na Europa. Só que ela não tinha dotes administrativos, então a Grande Irmandade providenciou um encontro muito fortuito que foi com o coronel Henry Steele Olcott, que era um americano que tinha sido, atuava como advogado, tinha sido coronel do exército americano e também formado em agricultura científica. Ele foi o braço administrativo de Blavatsky, porque ela não tinha dotes administrativos. Por isso que o primeiro presidente da Sociedade Teosófica não foi Blavatsky, ela nunca foi presidente. Foi o coronel Olcott, que era esse braço administrativo, ela ficava como uma mentora, né, espiritual do movimento. E entrou um terceiro aí, que foi o advogado irlandês William Quinn Judge. Essa é a tríade, né, que forma a Sociedade Teosófica em 1875, com mais 14, 15 pessoas. A partir daí, esse movimento cresce e se torna mundial. E aí, como que a teosofia, ela dialoga com as várias vertentes que, quando a gente lê, a gente observa que existe ali, né? Por exemplo, como é que a teosofia, hoje em dia, no caso, né? Com essa influência da Blavatsky, dialoga lá com o hinduísmo, com o próprio ocultismo, o hermetismo, né? Essas questões clássicas. Então, uma das missões da teosofia, quando ela apresenta a Sociedade Teosófica ao mundo, era primeiro provar, através de comparações, a unidade de todas as religiões, que todas derivam de uma fonte única, né? Então, ela faz isso através de citações de livros sagrados de todas as religiões, vai fazendo aproximações, vai explicando o simbolismo de todas essas religiões e o hinduísmo entre elas. Outra coisa, ela vem mostrar, de certa forma, utilizar a ciência contemporânea da época dela para mostrar que a ciência só estava estudando o fenômeno, mas não o número. O que quer dizer isso? Apenas o fenômeno, não é a essência que está por trás do fenômeno. Então, ela fez várias aproximações para mostrar aos cientistas que o que eles estavam estudando era real, mas havia causas primárias atrás das causas secundárias. Então, isso é bastante interessante. Mas o que fica mais forte, realmente, no estudo teosófico é ela mostrar essa unidade, as aparentes divergências entre ciência, arte, cultura e principalmente entre as religiões é ilusória, porque a partir do tempo essas deformações que sempre ocorrem foi colocando um caminho contra outro. E ela foi fazendo uma engenharia do saber de forma a provar que, na verdade, ciência, arte, cultura e também todas as religiões derivam de uma fonte única. Inclusive, o lema da Sociedade Teosófica é não há religião superior à verdade, porque é a verdade universal que embebe todos esses caminhos. Quando você abre a doutrina secreta, é a primeira frase que tem ali, né, entre aspas, já colocando como algo para você refletir profundamente, né? Com certeza. Porque até então foi ensinado de forma doutrinária que você precisava colocar a religião à frente do seu próprio pensamento, Sim. né? Ela revoluciona porque ela fala que a espiritualidade é descolada e antecede as religiões. As religiões são polarizações dessa espiritualidade úteis para uma época, para um local específico, mas que sofreram deformações dogmáticas com o tempo, né? Mas a espiritualidade geral que a una, a verdade que a una, ela fez questão de separar das polarizações dogmáticas, né? E eu sei que é difícil falar sobre isso, mas das obras da Blavatsky, qual que você considera que é, digamos, o carro-chefe?
não tem dúvida que é a Doutrina Secreta. Essa foi a maior obra dela e a mais difícil e a mais complexa, né? Porque já surge no final da vida dela, quando ela já tinha escrito, né, Isis sem Véu, né, já tinha apresentado, né, toda uma introdução, né, mas o mestre dela pede, né, numa época que ela estava, inclusive, até muito doente, ele deu uma escolha para ela. Isso ela conta na biografia dela, morrer e descansar e se livrar de todas as calúnias, das dores, ela já estava com o corpo bem deteriorado, ou escrever uma obra 20 vezes mais profunda do que a Isis sem Véu. E ela consentiu em viver mais um pouquinho e escrever essa obra em Doutrina Secreta, né? Essa obra magna dela. Ali ela vai falar da cosmologia, da cosmogonia, da história do ser humano esotérica, da história das raças, etc. Ali ela vai apresentar realmente chaves que nunca antes foram reveladas ao público. E ela até falou, olha que eu só estou dando uma volta nessa fechadura esotérica, deveria dar 7 voltas para ter o conhecimento completo, mas a humanidade não está preparada, porque os mestres julgaram que também se oferecesse mais do que se poderia assimilar na época, poderia fazer mal também. Então ela divulgou o que era necessário para aquele momento, e um conhecimento tão extraordinário que ainda hoje é de vanguarda, e ainda hoje surpreende, e explica aquilo que você me perguntou no começo, por que Blavatsky fascina tanto? Porque quando você vai ler, você encontra resposta para muita coisa, para não dizer para quase tudo. Então, as coisas vão ficando claras, né? Então, ela ainda hoje é um conhecimento revolucionário. E eu sei que um dos objetivos da tua obra é deixar isso um pouco mais fluido para as pessoas e, vamos dizer assim, não é tão democrático o trabalho, porque as pessoas, elas não é qualquer... Não estou dizendo assim que as pessoas têm limitações, mas até mesmo as pessoas dedicadas, elas vão encontrar uma certa dificuldade para dar uma mergulhada no estudo teosófico, né? Com certeza. O que eu mais tenho ouvido nesses 30 anos de estudante de teosofia é Blavatsky é complexa demais, né? E realmente é. Eu digo que tudo que você não deve fazer é começar a ler Blavatsky pela doutrina secreta, que você não consegue, você não vai para frente. Porque é uma multiplicidade de termos, de aproximações e de conhecimentos que pode deixar a pessoa até tonta, né? Ou abismada, ou chocada, né? Então surgiu a ideia, né? Com certeza já tem outras iniciativas parecidas, mas a minha ideia foi realmente um manual para Blavatsky, onde a gente vai estudar os pontos cardeais de toda a filosofia dela, aquilo que ela realmente apresentou, porque houve deturpações depois que ela desapareceu, né? Mas daquilo que ela realmente apresentou, apresentar isso de forma didática e também com vivências no final de cada capítulo, para que a pessoa sinta um pouquinho, que o conhecimento desça do cérebro ao coração. Então aí nasceu o livro Para Entender Blavatsky. Então a ideia é dar essa ajuda, para que depois que ela lê o livro, a pessoa lê o livro, ela consiga atacar os livros de Blavatsky, e daí já, agora estou entendendo, agora estou, por que ela está falando disso, daquilo, não sei o quê. Então a ideia foi mais ou menos essa. Eu vou mostrar aqui para o pessoal, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas é o livro que a gente falou lá no começo, e o objetivo dele realmente é trazer um pouco mais de clareza e fluidez. Até o Luiz Pellegrini falou uma vez, ele esteve por aqui, que ele falou, não comece, que você quer entender Blavatsky, ele falou, não comece nem dos livros dela. Não. É tudo que não deve fazer, porque você precisa ir para os explicadores, para os comentadores, senão você se assusta. Embora ela tenha um livro que é o último livro que ela publica, que é A Chave para a Teosofia, que é até publicado pela mesma editora que publicou o meu, a Ajna, que é um livro de perguntas e respostas sobre teosofia, que ela tentou tornar a coisa um pouco mais palatável, né? Mas ainda assim é complexo, sem dúvida. E as questões que podem ainda serem difundidas, né? Hoje a gente vê que existem métodos para antroposofia lá com o Rudolf Steiner, né? método de ensino, inclusive, sem dúvida, muito escola bom. Waldorf e tal, mas ainda vejo que não é algo que é acessível, né? Digamos assim, é uma metodologia cara, inclusive para as crianças e tal, mas é bem intencionado. E como é que você visualiza isso hoje num aspecto de pessoas que foram influenciadas pela teosofia e continuam influenciando? Como é que esse escalonamento se dá hoje? Porque a gente teve algumas quebras, tal, a gente teve a questão do Rudolf Steiner, né, que tem a metodologia dele, e outros pensadores, né, que a gente observa que tem também ali uma pincelada da teosofia. Alguns nomes que hoje a gente observa que tiveram também relevância e que muitas vezes fica oculto que tiveram influências da Blavatsky. Olha, mais, digamos que
essa pleiade, né, na verdade, é mais dilatada do que a gente imagina. Muitas pessoas, depois de Blavatsky, né, ou romperam com a teosofia, ou se basearam na teosofia para fazer métodos próprios, filosofias próprias, todas muito boas, né, mas que nem sempre você sabe que Blavatsky está por trás. Então, a gente pode pegar o próprio Rudolf Steiner, era teosofista, mas ele só rompe com a sociedade teosófica, já depois que a Blavatsky tinha morrido, porque aquela sociedade teosófica onde ele estava afiliado estava se desviando dos ensinos originais de Blavatsky, por isso que ele rompe. E daí ele funda a antroposofia, que é uma filosofia muito interessante, né? Surge o conceito de Waldorf. Se você for estudar a gênese, por exemplo, de eubiose, você vai ver que teosofia pura que está por trás, né? E a pessoa que fundou a eubiose fez, digamos que mais alguns complementos, segundo a compreensão dela, mas está Blavatsky por trás. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, né, cuja sede, inclusive, mundial está aqui em São Paulo, mesma coisa, né, teosofia teve um grande peso, né, influenciou Antônio Oliva Rodrigues, né, em todo aquele trabalho de mentalismo que ele fez e etc. Se você pegar um mestre, não sei se mestre, mas um professor brasileiro, né, muito comemorado, já falecido, o José Trigueirinho, né, se você for ler os livros dele, você vai achar Blavatsky atrás. Então, ela, de fato, preparou caminhos, ela pavimentou caminho para muita gente, tanto para aqueles que deram continuidade à obra dela sem distorção, como para aqueles que se inspiraram na obra dela para criarem métodos, escolas, filosofias, né? E aí tem um estudo, até eu falo no livro, que mais de 100 pessoas, né, nomes ilustres, foram influenciados por Blavatsky nas artes, na cultura, na filosofia, e até na ciência. Se diz que Blavatsky tinha um dos livros de Blavatsky, né, entre os livros dele, né? Então, chamou a atenção até de uma pessoa como Einstein, né? Vou colocar uma pergunta aqui, uma questão um pouco mais apimentada, Vamos que eu lá. sei que as pessoas gostam. Então, estamos aqui para isso. Sobre a Blavatsky como ser, como obra, mas qual seria a chance da Blavatsky já estar reencarnada? Olha, a questão é o seguinte, nós estamos vivendo um segundo boom, assim, de Blavatsky, né, porque nós temos peças de teatro, né, uma personagem que está novamente na crista da onda, né, a gente está experimentando um renascimento, né, da figura de Blavatsky, né, e isso gera também apropriações e gera algumas, como é que eu poderia dizer, alguns avanços que, na minha opinião, podem até ser bem intencionados, mas não são totalmente verdadeiros. Que é essa avalanche de pessoas se dizendo ou Blavatsky é reencarnada ou recebendo Blavatsky. E eu tenho dito que é muito simples, né, você saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Ela tem que apresentar um conhecimento mais profundo e mais complexo do que Blavatsky apresentou nos livros dela. Se essa pessoa conseguir apresentar algo que supere a doutrina secreta, supere Isis sem véu, a chave para a teosofia, a voz do silêncio, aí eu posso parar para pensar e, não, talvez seja realmente, né? Mas de tudo que eu vi até agora, não chega nem... É muito simples, é muito simplório, é muito raso e não chega aos pés. E daí você fica com aquela dúvida, bom, então será que Blavatsky evoluiu, coisa que segundo a teosofia não é possível, ou enlouqueceu no plano espiritual e reencarnou de novo apresentando uma coisa sem pé nem cabeça. Respeito as pessoas que se dizem, né, que recebem Blavatsky, ou se dizem ser a própria Blavatsky, mas eu particularmente não aceito isso. É algo importante, né? Porque vindo de uma pessoa que também vive isso, né? Está dentro de um círculo de pessoas também que possivelmente estão antenadas em tudo. Eu quis colocar essa questão como algo importante para as pessoas refletirem também, irem atrás das próprias conclusões, né? Sem dúvida. A melhor coisa é fazer o que o Buda aconselhou seus discípulos: sede lâmpadas para vós mesmos, né? Não aceitem nada porque eu falei, ou porque está escrito nas escrituras, ou porque o professor X não. Faça a tua experiência, conheça, pese, julgue por si próprio, né? Não há outro caminho para o conhecimento, sem dúvida. E essa questão da Blavatsky ter colocado algumas hierarquias, né, algumas divisões, eu observo que hoje existem, vamos dizer assim, ordens que estão ali com base na espiritualidade, mas com base naquela questão dos 7 raios, 7 mestres, 7 Elohims e tudo mais. Só que a gente observa que essas pessoas que também se conectam, às vezes não conhecem o trabalho da Blavatsky, ou seja, os mestres ascensionados, eles foram largamente divulgados, mas não necessariamente a Blavatsky é divulgada no pacote. Você tocou num ponto, acho que esse é o mais apimentado de todos, né?
Porque acontece o seguinte, Blavatsky ela não fala de 7 raios, ela não fala dessas hierarquias, né, tão bem divididas e subdivididas, etc. Esse é um movimento que ele tem sua origem num livro de um teosofista póstumo, né, a Blavatsky, né, chamado Charles Webster Leadbeater. Leadbeater vai publicar um livro, acho que na década de 20 ou 30, chamado Os Mestres e a Senda. E ali ele se arvora como porta-voz da grande fraternidade branca, e daí começa a detalhar os 7 raios, os 7 mestres, não sei o quê. Com base nesse livro, que, repito, não tem nada a ver com a teosofia original, com o que Blavatsky foi uma apropriação e até uma deformação que o seu Leadbeater fez. Talvez bem intencionado, mas com base nesse livro, alguns movimentos americanos começaram a surgir, né? Creio que o primeiro dele foi com o Guy Ballard, que foi a Summit Lighthouse, que o Sr. Ballard falou que encontrou o mestre Saint-Germain. Saint-Germain estava se escondendo dentro do Monte Shasta, na Califórnia, e saiu do seu esconderijo só para falar com o Sr. Ballard. Daí surgiu a Summit Lighthouse com os mestres ascensionados. Na esteira vem a Ponte para a Liberdade, né, que fala que também estava em contato com os mestres que orientaram Blavatsky. Daí na esteira também vem o movimento Valhalla, e assim vai. O movimento Eu Sou, I Am, etc. E surge a leva dos mestres ascensionados. Então, veja, tudo muito bem intencionado, mas popularizou demais, né? Deixou a coisa muito rasteira, e daí se deu a impressão que era muito fácil, você está falando com o mestre, né? Você está canalizando o mestre, você está recebendo decretos e mensagens dos mestres, quando Blavatsky, né, não tem nada a ver com isso, né? Se você for ver, e isso é muito interessante falar, mensagem atribuída ao mestre Moria, divulgado por esses movimentos, e ler o que realmente o verdadeiro mestre Moria escreveu, a gente tem essas cartas, né, publicadas, as cartas dos Mahatmas, né, para Pessinet, você só tem 2 conclusões, ou o mestre enlouqueceu ou evoluiu, porque toda aquela profundidade, aquela beleza lírica, poética, aquele saber que ele demonstra nas cartas originais se diluiu para orações, litanias, devoções e etc. Então, a gente creio que talvez esses movimentos sejam úteis, mas houve uma apropriação, né, e uma superficialização do verdadeiro, né, do conhecimento, né. E tem um segundo perigo aí, Fael, muito importante, que é o seguinte: os próprios mestres, esses movimentos, tornaram os próprios mestres o final da busca, da jornada. Então, muito se venerar o mestre, etc. Era tudo que eles não queriam. Tem uma das cartas, uma das últimas cartas que os verdadeiros mestres mandaram, até foi para a segunda presidente da Sociedade Teosófica, para Anne Besant. Ele falou: esse falatório a respeito dos mestres tem que ser firmemente abolido, né? A repetição dos nossos nomes, etc., gera uma aura confusa que atrapalha o nosso trabalho, né? Que a devoção vá toda para aquele supremo espírito que nos unifica a todos, né? Eles não querem devoção pessoal. Nenhum mestre verdadeiro aceita devoção pessoal, porque ele só está apontando o caminho, né, para o teu mestre interior, para o teu Deus interior. Era isso que Blavatsky, então ela, coitada da Blavatsky, se ela visse o que está acontecendo hoje em nome dela, inspirado por ela ficaria realmente muito preocupada. É complexo, né? E você mencionou Saint-Germain, tá, outros mestres, mas eu vejo que hoje, na atualidade, muitas obras são creditadas ao Raio Violeta, a Saint-Germain, a Sim. Transmutação, e existe uma história também sobre esse conde, sobre os períodos, é algo diferente de tudo que a gente viu. Sem dúvida. E o que é realmente, de fato, concluído, né, pelos estudos que se aprofundam em relação a isso, e o que entra na questão do mito, entra numa questão mítica, né, do arquétipo. Então, eu quando tomei conhecimento, né, porque é engraçado, Blavatsky quase não menciona Saint-Germain, né, não é. Se diz que ele talvez teria sido um dos mestres que a orientou, mas ele não foi muito comentado por ela, né, a não ser em um artigo ou 2 e etc. Mas depois que há esse boom, né, e o Saint-Germain, coitado, foi o que mais sofreu com essa popularização e vulgarização, porque tornaram ele o mestre do 7º raio, né, inclusive maior do que o Cristo, que canaliza a chama violeta, que dissolve o karma e etc. Né, isso vem de todos esses movimentos americanos, né, baseados naquele livro do Leadbeater que eu te falei. Mas Saint-Germain é uma figura histórica. Realmente foram feitos estudos e viram que realmente houve um conde de Saint-Germain que cobriu um período de mais de 100 anos interferindo nos governos da Europa, e que ele tinha períodos de atividade e depois ele desaparecia, depois ele reaparecia. E alguns diziam ser o mesmo homem. Para quem quer estudar verdadeiramente quem foi Saint-Germain, a verdadeira história dele, até os únicos 2 retratos que realmente foram feitos dele,
que foram pinturas, né, que não tem nada a ver com essa imagem do Saint-Germain mais moderna, barbado, com chapéu e vestido como um conde, etc., uma coisa totalmente diferente. Leiam um livro escrito por uma teosofista, até discípula de Blavatsky, chamado O Conde de Saint-Germain, de Elizabeth Cooper Oakley. Se não me engano, aliás, Isabel Cooper Oakley. É o único livro que eu tenho conhecimento que trata Saint-Germain de uma forma histórica, séria, e vocês vão ver que é diferente de tudo que vocês estão lendo a respeito dele. Inclusive eu vi a imagem, aquela peruca clássica, aquela peruca né? clássica do século Sem XVII, barba, XVIII, nada. né? Então não tem muito a ver. Sim, ele atuou naquela época, né? Mas seria absurdo Saint-Germain hoje, se tivesse que atuar ainda usando roupas do século XVII e XVIII. Ele estaria trajado como nós, né? Mas as pessoas insistem naquela coisa e etc, né? Mas, de fato, ele atuou nessa época, se vestia dessa forma, mas naquela época, né? Então, quando eu fui pesquisar mais sobre a história dele, eu vi que é totalmente diferente do Saint-Germain dos Sete Raios, da Chama Violeta, etc. Foi um auto-iniciado, um mestre realmente que interferiu, né? Vamos chamar assim, fazia parte desse governo oculto do mundo, né? O Grande Loja Branca. Ele interferiu nos governos da Europa para reorientar algumas coisas. Inclusive, ele foi a pessoa que tutoriou, vamos chamar assim, o Mesmer, Franz Anton Mesmer, que está atrás do magnetismo animal, né, que descobriu o magnetismo. Se diz que Mesmer foi o agente dessa Grande Loja Branca para o século XVIII e Blavatsky para o século XIX. E o ponto de conexão que hoje as pessoas elas idealizam muito, um contato com o mestre, e lógico, você falou algo que eu acho que é pontual. As épocas são diferentes. As pessoas hoje leem muitas obras, assistem muitos filmes, entram dentro de um processo até lúdico, vamos dizer assim. E elas acabam tendo dificuldade, por exemplo, em admitir que um mestre possa ir à praia e estar de regata, de sunga, Claro, ou então de calça jeans no meio do claro. metrô. São épocas Com diferentes. toda certeza. Quer ver, Fael? A coisa muito mais interessante, se você vê, não querendo criticar, por favor, é apenas uma constatação, né? Cultural. Muitos movimentos esperam a volta de Cristo, mas eles acham que Cristo vai voltar usando as roupas da Palestina de 2000 anos atrás, de sandália, de cabelo comprido, barba, que era a forma como os homens se trajavam naquela época. Eu costumo dizer que se ele voltasse, ele viria trajado como nós. Iria, talvez, de bermuda, de tênis, de jeans e etc., né? Quer dizer, adaptado para a nossa época, e com outros mestres se faz a mesma coisa. Né? Uma pessoa uma vez me disse, não, eu tive uma visão do Saint-Germain, que coisa maravilhosa, ele com aquela peruca branca, com uma espada. Eu falei, mas ele acha que está no século XVII ainda? Nós estamos no século XXI, né? Então as pessoas não atentam para isso. Então, de certa forma, uma infantilização da visão desses mestres, né? É a questão arquetípica, né, que fica muito forte, né? Até a humanização de certas Sem questões, né? As dúvida. pessoas precisam dessa referência. Fala um pouco para a gente como foi o seu processo, né? Quais foram os desafios quando você decidiu mergulhar, né, e ter um contato mais íntimo, mais próprio, assim, o teu ponto de vista, com a conexão que você sempre garimpou da Blavatsky. Como é que foi essa decisão e esse mergulho nesse universo tão complexo e fascinante? Bom, a minha paixão, vamos dizer assim, por Blavatsky começa cedo. Eu tinha 16 anos e frequentava uma livraria esotérica na minha cidade natal, que é Abril. E um dos primeiros livros que eu vi nas prateleiras foi os livros da Blavatsky, né? Com a imagem dela, que é uma imagem, convenhamos, muito magnética, né? Ela com aqueles olhos, e me interessei, perguntei para o dono da livraria, que é meu amigo, já foi entrevistado até por um podcast irmão aqui de você, do Samuel, né? O Jaime Lauda, que é um astrólogo de Curitiba. Perguntei, quem que é essa senhora? Ele falou, não, essa é Helena Blavatsky, teosofia. Daí comecei a pesquisar e a partir dali comecei a me apaixonar e me surpreender pela profundidade do conhecimento dela. Então, dali até recentemente, né, foram décadas de estudo, de pesquisa, de descobertas, né, até surgir esse desejo de fazer um manual para Blavatsky, né, para facilitar a Blavatsky para as pessoas, né, daí surgiu o livro. E a questão ciência e espiritualidade, dentro da visão da Blavatsky, como é que funcionava isso? Então, para ela não há diferença.
O que acontece é que a ciência, segundo ela, na época, né, como estava muito sobre o paradigma positivista de Auguste Comte, era só o que os 5 sentidos podem detectar e aquilo que é passível de teste e reprodução, né, e experimentação. Mas ela falou que o corpo humano é um laboratório também. Você também pode ter descobertas maravilhosas introvertendo a mente e a consciência e ter uma visão, uma sexta visão, uma sétima visão que te permite entrar no fenômeno de uma forma até mais profunda. E nos ensinamentos de Blavatsky, nós vamos ver que ela antecipa muita coisa. Por exemplo, os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, toda a questão da física quântica, ela já vai falar disso, já vai esboçar a energia nuclear antes disso ser descoberto. A visão holográfica do universo, né, que foi divulgada por Ilya Prigogine, já está no conhecimento de Blavatsky, então ela antecipa muita coisa, porque ela fala isso já é de investigação do esoterismo, né? Ela diz que no passado os místicos eram também cientistas, não havia diferença. Essa divisão veio depois da Grécia clássica, que o que é ciência, né? Que daí foi se desmembrando, né? A física sai da filosofia, a matemática se desprende da filosofia, e uma série de a psicologia se desprende da filosofia, e daí você tem essa estratificação. Mas segundo Blavatsky é tudo uma coisa só. E como é que você enxerga as tentativas de ridicularização que muito se vê por aí, né, quando se coloca a imagem dela, falando sobre plágios, falando sobre que ela foi um copia e cola, não sei como poderia ser um copia e cola com tanto material assim complexo, mas já ouvi de tudo já, inclusive que as tentativas de boicote foram muito grandes já na época, e no posterior ainda observamos que existe uma tentativa de ridicularização de algumas vertentes. Como é que você enxerga isso? Isso já foi, digamos que é uma reedição do que ocorreu quando ela estava ainda viva, né? Muitas pessoas duvidaram que uma só pessoa conseguisse produzir, quando ela lançou Isis Sem Véu, que uma só pessoa conseguisse citar tantos autores sem ter esses livros em mãos, porque alguns livros que ela cita eram livros que estavam em bibliotecas raras, distantes do mundo. E como é que ela está citando, inclusive, página, versículo e etc.? E um teosofista, né, que fez até um experimento, ele pegou um punhado de citações dos livros de Blavatsky e foi verificar pelas bibliotecas do mundo se era aquilo mesmo. Ele encontrou os originais, encontrou que ela estava realmente citando, né, a linha correta, a página correta, o autor correto, e Blavatsky dizia: eu acesso claro e evidentemente isso. Não preciso estar fisicamente nas bibliotecas. E os registros acásicos, né? Então, hoje está na moda, todo mundo canaliza registro acásico, mas é um conceito sério, que ela se harmonizava com a memória universal e conseguia reproduzir conhecimentos do passado imemorial da Terra. Mas até hoje se duvida que uma única pessoa conseguiu produzir tanto conhecimento. Inclusive, há um estudo independente que se diz que um tempo de vida médio de uma pessoa não seria suficiente para ela escrever tudo o que Blavatsky escreveu. Mas ela sempre falou: não sou só eu, tem os mestres atrás de mim e tem outras faculdades psíquicas que vocês não conhecem, que a gente pode apelar para conseguir fazer. Lembrando que ela nunca foi médium, ela não entrava em transe para escrever, ela fazia tudo conscientemente, né, acessando os arquivos, né, necessários para isso, né, sem dúvida. E também nós observamos que existem ramificações espalhadas por todo o mundo. A teosofia, ela continuou, né, pós-Blavatsky. Nós temos aí outras obras, inclusive aqui nós temos aqui, né, algumas obras da Annie Besant que você falou, Mabel Collins e tudo mais. Sim. Só que a gente tem um momento em que a teosofia ela entra dentro de um paradigma, que é o momento que é apontado que haveria uma figura que se destacaria ali dentro da teosofia e que essa figura seria ali o marco de uma nova era, que seria o avatar da nova era, que é Jiddu Krishnamurti, né? Como é que funciona essa questão num primeiro momento e com todos aqueles tópicos, hierarquias que tinham e todas aquelas discussões, até a chegada desse ser que ficou largamente dentro da sociedade teosófica e depois deu uma ruptura que ninguém esperava, né? Com certeza. Essa é uma pergunta fantástica, porque me dá a oportunidade de também esclarecer alguns dos equívocos. Blavatsky e o que ela trouxe não tem nada a ver com o que aconteceu com Krishnamurti, essa espera de um novo avatar. Isso aí, quando o Blavatsky morre, o movimento, a sociedade teosófica, ela vai se fragmentar em vários movimentos.
porque alguns, né, pelas humanidades, pelas fragilidades, né, de alguns discípulos, brigas de poder e etc., isso se fragmenta. Alguns desses fragmentos ficam mais afeitos à teosofia, como Blavatsky trouxe, e outros se arvoram em, digamos que, comentários e fantasias, etc. Um desses ramos teosóficos foi o que promoveu essa segunda volta de Cristo, ou de Maitreya, né, através do menino Jiddu Krishnamurti. Blavatsky, se viva estivesse, desceria borracha em todo mundo, né, porque ela jamais concordaria com isso. Mas, enfim, aconteceu, né? E Krishnamurti, sem dúvida, ficou, né? Esse menino indiano, antes frágil, adoentado, etc. Ele é criado, né, por um desses ramos da Sociedade Teosófica pós-Blavatsky, né? Não é a Sociedade Teosófica original de Blavatsky, é um rebento da sociedade original. Ele é criado como um aristocrata inglês e preparado para ser o veículo do suposto mestre Maitreya, né? Que até há uma incoerência aí, porque Maitreya, na cosmologia, na filosofia budista, seria o segundo Buda, aquele que vai suceder Siddhartha Gautama. E eles colocam Maitreya como Cristo, como sendo, na verdade, o verdadeiro Cristo, mas tudo bem. Né? Só que Krishnamurti, né, chega um momento em que ele já não acreditava mais naquilo e que ele tem a coragem de romper com tudo aquilo. Né? E daí ele dá um discurso que entrou para a história, famosíssimo, né? Que ele fala que não prega nenhuma outra verdade a não ser aquela que pode ser encontrada dentro de você. Sejam mestres para vocês mesmos, e aí ele é muito parecido com o que Gautama, o Buda, né, falou, né, e ele dissolve a Ordem da Estrela do Oriente, que era uma organização iniciática que existia para subvencionar essa missão dele, e ele segue um caminho solitário, e aí sim ele se torna um professor mundial, mas de uma outra forma que os teosofistas dessa corrente não esperavam, né, ele vai apregoar isso, né, uma psicologia profunda de autoconhecimento, e aí ele vai, sem dúvida, se celebrizar por isso. E aí, esses pontos que você colocou, cabe a reflexão. O que você acha? Porque muitas pessoas colocam como se o Krishnamurti tivesse uma visão, uma filosofia de vida oposta a Blavatsky. Só que eu coloco esse ponto para que você coloque também, porque pelo que você fala, parece que há controvérsias nisso também. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Imagina um menino que nada sabia da vida, de repente chega um cara barbado, no caso o seu Lady Bitter, e fala, nossa, sua aura é a aura tão potente quanto a do Cristo, e você vai encarnar o Cristo. Esse menino começa a ser tutelado, doutrinado, livros são escritos no nome dele, por exemplo, o livro Aos Pés do Mestre, que é atribuído a Krishnamurti quando ele era um menino ainda, que era a mensagem que ele teria passado, do mestre Kutumi, que teria orientado ele. Hoje a gente sabe que foi o Lady Bitter que escreveu. E é um livro que é publicado com o nome do Krishnamurti. Então, é evidente que ele passa um trauma, ele sofre um trauma com aquela sociedade teosófica. Quando ele rompe com isso, você vai ter essa filosofia dele, né, uma psicologia profunda do autoconhecimento, mas também talvez com alguns radicalismos. Por exemplo, para Krishnamurti, nenhum caminho, nenhuma escola, nenhum mestre serve. Né? Então, aí é que ele se confrontaria também com Blavatsky. Blavatsky postulava que você tinha que ser guiado, que você tinha que se inserir numa escola iniciática, numa linha iniciática, que já pavimentou o caminho para você. Isso facilitaria. Não que você não possa descobrir sozinho, pode, mas pode ser que leve mais tempo, seja mais perigoso o caminho, né? E nesse sentido, realmente, Krishnamurti se choca com Blavatsky, porque ele realmente postulava nenhum mestre, nenhuma verdade, nenhuma escola, nenhum método. Né? Tanto que ele não dá um método, né? Ele fala que cada um tem que descobrir por si, né? E nesse sentido, alguns veem um certo radicalismo, mas oriundo desse trauma que ele sofre, quando ele era esperado, né, que ele fosse um mestre, ou Buda Maitreya, ou Cristo Maitreya, e etc. Né? Mas, ainda assim, tirando essa questão, ele apresenta verdades e apresenta uma psicologia realmente muito interessante de descondicionamento, que é fantástica, principalmente na área da educação, que ele faz contribuições maravilhosas, e eu acho que os pontos de afinidade com Blavatsky são maiores do que os pontos de choque da filosofia krishnamurtiana. Eu vejo isso também, eu vejo isso, e a Ordem da Estrela, no caso, era para ser algo vinculado estritamente ao trabalho de Krishnamurti, ou ainda com uma pegada teosófica? Era para ser já uma pegada diferente ali? Na verdade, a Ordem da Estrela, né, do Oriente, ela foi fundada como uma ordem dentro da sociedade, daquela sociedade teosófica, né, porque já existia várias, né, depois da morte de Blavatsky, mas para promover exclusivamente as atividades do Krishnamurti, né? Então, quem era delegado dessa ordem ou afiliado a essa ordem eram pessoas que estavam sendo preparadas para quando o Cristo encarnasse em Krishnamurti já
apoiassem ele e servissem no que ele precisasse, né? Inclusive, algumas ideias estapafúrdias foram aventadas na época. O Lady Bitter, por exemplo, ele chegou a falar que o Cristo Maitreya, que reencarnaria em Krishnamurti, já tinha escolhido seus 12 apóstolos, ele era um deles, a Nebesan era outra, e etc. Né? Então foram tantos desvarios que Krishnamurti deu um basta em tudo isso, né? Deu um basta em tudo isso, falou, não, gente, vocês têm que procurar dentro de vocês, não é esperar que algo de fora venha e salve em vocês. Isso não acontece, você tem que se salvar pelo teu próprio esforço, né? Essa foi a grande mensagem dele, e por isso que foi também tão traumático para aquela sociedade teosófica quando ele rompe, né? Porque ele desmonta uma estrutura que também era milionária na época, né? Ele tinha terrenos no nome dele, no mundo todo, tinha estruturas, tinha gráfica, tinha tudo, né? E ele rompe com tudo e segue um caminho solitário. Então, eu não sei como é que não fizeram um filme ainda da vida do Krishnamurti, porque realmente é fantástico. Documentários tem vários Bastante. documentários, né? Você falou que tem um livro também sobre a biografia dele, né? Tem, da Mary Lutins, né? Que é um livro que eu recomendo, inclusive publicado pela Editora Teosófica, nossa querida Editora Teosófica aqui do Brasil, né? Mary Lutins, ela faz um estudo desapaixonado de Krishnamurti e ela vai contar um pouco de toda essa trajetória, né? E ali a gente fica realmente... Você sabe que você chega a ficar com pena do Krishnamurti, pelo que ele passou. Fica, porque eu já li bastante essa obra, eu quero inclusive dar uma lida, mas eu li bastante em paralelo, vi documentários, né? E realmente, se tudo o que é descrito, que aconteceu no processo de, vamos colocar, da iluminação ali, do preparo dele, aconteceu, realmente não é qualquer um que aguentaria. Com certeza, eu até posso ser cancelado por dizer isso, mas o Krishnamurti sofreu uma lavagem cerebral nas mãos daquela sociedade teosófica. Então, só que quando ele se dá conta, e ele já tinha mais de 20 anos, você veja quantos anos ele ficou, né? Ele foi detectado muito cedo, né? Claro que eles fizeram isso, talvez, com a melhor das intenções, etc., mas infelizmente acabaram prejudicando, né? Mas ele sofre uma verdadeira lavagem cerebral. Quando ele acorda, né, ele vê o tamanho da encrenca, né? Ele vai precisar de uma coragem sobre-humana para romper com tudo aquilo. Porque também tinha um lado bom, né? Ele podia ficar quieto e ficar usufruindo do status de guru universal, das riquezas, das benesses materiais, dos discípulos, da devoção, mas ele não quis nada disso. Ele rompeu com tudo, né? E confrontou, inclusive, todo aquele sistema. E eu acho que aí que tá o grande X. Eu até falei para você antes da gente começar, o cara não prometeu nada, entregou tudo, né? Com certeza. Essa frase é perfeita. Frase é perfeita. E eu acho que é isso que é porque o ego é muito fácil da pessoa chegar aqui, mesmo que tenha preparo, mesmo que tenha um conhecimento, mas aquela coisa do eu sou, né? A figura do eu sou, isso é perigoso. Aplicada de forma errônea, é uma ferramenta que leva você para um lado ou para o outro. Não tenha dúvida, olha, são inúmeros discípulos do caminho que caíram pela vaidade espiritual, sabe? O ego realmente ele é ardiloso, né? Ele é insidioso, né? E quando você pensa às vezes que você está seguindo um caminho, se mostrando um caminho humilde, às vezes é o ego que está por trás, né? De se mostrar humilde, etc, né? Então, realmente, principalmente aqueles que cumprem o papel de líderes de movimentos, o fardo é mais pesado em cima deles, porque é muito fácil a pessoa derivar por uma egolatria dessas aí, né? Eu vejo que tanto a Blavatsky tinha essa questão da humanidade mesmo, de mostrar que é humana. Sem dúvida. O Larry Bieder também, ele já tinha um lance mais sacerdotal ali, né? O Lady Bitter, ele era tudo, né? Ele dizia que ele foi para Marte, conversou com marcianos, ele dizia que ele era o porta-voz da Grande Fraternidade Branca, ele era tudo, né? E depois ele se descobriu que ele não era tanto assim, né? E depois a Annie Besant, né? Ela, quando rolou esse negócio da ruptura do Krishnamurti, você acha que o Krishnamurti esperou um pouco para dar essa mensagem por conta dela? Talvez sim, porque é o seguinte, Annie Besant era uma pessoa séria, era uma pessoa sincera, só que crédula. Até Blavatsky, quando conhece ela, né, Blavatsky estava aventando a possibilidade da Annie Besant ser a sucessora dela, e ela fala, nossa, ela é assim, fantástica, só que ela é puro intelecto, Blavatsky fala, né, ela era uma gênia intelectual mesmo, né, só que ela tem muito pouco ainda inspiração espiritual. Então, o que acontece? Eu imagino que ela embarcou na história do Lady Bitter, quis acreditar de boa vontade, subvencionou, colocou toda a sociedade teosófica, esse rebento, né? Essa outra sociedade teosófica, né? À disposição do Krishnamurti, ele se torna como um filho para ela, veja só.
E quando ele rompe isso, imagine a dor dela, né? E é interessante que eles continuam amigos, né? O próprio Krishnamurti vê, né, isso nela, e ela teve que acabar aceitando, que ela falou, tudo bem, se ele não é o Cristo, não é por isso que ele não vai ser um filho bem amado, né? Vai continuar sendo um filho bem amado. Mas eu acho que ele talvez tenha dado tenha titubeado, esperado, para preservar a Anne Besant, mas não teve jeito, ele teve que falar, né? Ele teve que dar aquela bomba, né, para todo mundo, né? Mas eles continuaram amigos depois disso, virou uma página. Ele se afasta de Lady Bitter, né, que ele realmente acha que prejudicou ele, mas de Anne Besant ele manteve o contato. E eu vejo também que existem relatos de que pessoas que eram do próprio círculo ficaram profundamente frustradas e tiveram, assim, catarses gigantescas quando veio à tona tudo isso, né? Ficaram desesperadas. Imaginem as pessoas esperando sinceramente que aquele menino ia encarnar o Cristo, né, que esteve na Palestina 2000 anos atrás, o verdadeiro Cristo, né, e etc. E esse menino diz que não é nada daquilo e frustra as esperanças das pessoas. Muita gente ficou revoltada, muita gente entrou em crise, né, muita gente ficou com ódio do Krishnamurti, e uma pequena porção resolveu seguir ele, né, nessa nova fase dele, né. E hoje, como a sociedade teosófica enxerga isso? Consegue ser agregador? Assim, sim, de certa forma, porque hoje existem 4 ou 5 sociedades teosóficas, né? Como eu te falei, aquela sociedade teosófica original de Blavatsky, ela desaparece logo depois da morte de Blavatsky, né? E daí vão surgir vários movimentos, né? Mas em todos esses movimentos, né, o episódio do Krishnamurti é visto como pedagógico. Uma dessas sociedades teosóficas continua, de certa forma, né, subvencionando a ideia e etc., mas ela enxerga como um fato que foi lamentável, né, que acabou acontecendo, né, mas que serve como pedagógico, né, eles veem como uma questão pedagógica. Mas há pessoas que ainda acreditam que Krishnamurti realmente era o veículo, mas só que no último momento, o Cristo que não quis usar ele, daí ele se desviou. Tem pessoas que ainda acreditam nisso. Eu já vejo, um pensamento meu, né? Eu já vejo assim, será? Sem dúvida. Não é verdade? Né? Será que não é tudo realmente o que era para ser? Aí é que tá, muitas pessoas falam, e se fosse verdade? E se o Lady Bitter tivesse, né, e foi o Krishnamurti que não foi o veículo? Pode acontecer, eu sou aberto até essa hipótese, né? Sou aberto até essa hipótese. Mas tudo que eu estudei me mostrou que foi outra coisa. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, eles esperavam que ele fosse um professor mundial, né? Sendo o veículo de Cristo, e ele se tornou um professor mundial. Não como eles queriam, né? Da forma como eles queriam, mas ele se tornou. Então, aí fica o teu será. Aí fica o teu será. É por isso que fica esse ponto. Eu acho que é o que dá o tempero. A pessoa sempre fala, que enigma, que enigma. Que enigma. É muito interessante, né? Talvez jamais saberemos, né? Espero saber um dia, né? A gente ter esse privilégio com aí, certeza, né? Com certeza. E hoje, a gente está falando de Blavatsky, e existem tantas obras, e a gente vê que hoje sempre as obras de algum autor ficam vinculadas ou a uma pessoa familiar, ou então a uma instituição. Hoje as obras dela, elas estão vinculadas a quem que está detentor dos direitos? Então, os direitos caíram, né? Porque Blavatsky é do final do século XIX, então, tecnicamente, os direitos autorais de domínio público, né? As obras de Blavatsky hoje são de domínio público, podem ser editadas por quem quiser, né? Tem isso. Mas existem, digamos que as sociedades teosóficas hoje remanescentes, todas elas publicam as obras de Blavatsky e sem qualquer confronto jurídico por conta disso, né? Então, hoje se você quiser abrir uma editora e editar Blavatsky, pegar os originais e traduzir, tá tranquilo. Podem-se ter várias leituras sobre a obra original, então? Sim, pode haver várias reproduções da obra original, né? Uma coisa é você publicar os livros de Blavatsky sem precisar responder por direitos autorais ou pagar direitos autorais, porque eles já caíram em domínio público. E outra coisa é você escrever um comentário, que foi o que eu fiz, sobre a obra de Blavatsky, né? Aí daí já é uma visão minha, né, tentando facilitar a compreensão de Blavatsky. Então, só para o pessoal entender, então hoje as pessoas elas vão atrás dos estudos de Blavatsky, então várias editoras poderiam pleitear, sim, tranquilamente, distribuir. Nós temos livros de Blavatsky hoje no Brasil editados por 2 ou 3 editoras diferentes, né? E daí vai de você ver qual que a tradução é melhor, etc. Né? Eu gosto muito da editora Ágina, né? E também elogio a editora Teosófica, sem dúvida, muito boa,
porque no caso da minha editora Ágina, ela é muito criteriosa com a tradução, né, ser fiel, né, porque se fala, né, tradutor, traidor, né, então se fala, eles são muito criteriosos com a tradução, realmente puxar do original, e no original mesmo de Blavatsky, né, o cuidado com a encadernação, né, a gente vê que realmente é muito esmerado, né, é um livro que você vai poder ter por 50 anos e não vai soltar folha, né, como às vezes acontece. Então eu gosto muito desse tratamento que a editora Ágina, não sei porquê, né, por ser minha editora, mas eu gosto muito do tratamento que ela dá às encadernações. Mas tem umas outras editoras muito boas, tem a editora Pensamento, que edita Blavatsky, né, a própria editora Teosófica e mais algumas outras, a Madras, acho que também edita Blavatsky, etc. E na tua opinião, qual que é o maior equívoco, né, dos pensadores, das pessoas que procuram buscar ali um conhecimento, procuram compreender tanto a Blavatsky quanto a teosofia? Eu acho que o maior equívoco que as pessoas fazem é realmente com relação à relação com esses mestres espirituais, sabe? As pessoas, primeiro, algumas tornam a própria Blavatsky a sua mestra, coisa que ela nunca quis ser e nunca falou para que transformassem ela numa mestra, né? E também as pessoas ficam fascinadas demais com o conceito de grande Irmandade Branca, grande Loja Branca, governo oculto do mundo, e passam a oferecer uma devoção que tá mal direcionada, que é dada a esses mestres, quando na verdade eles foram apenas intermediários. E eles esclareceram isso para Blavatsky, né? Desse conhecimento. Acho que esse é o primeiro equívoco, né? E o segundo maior equívoco é de quem não conhece Blavatsky, só conhece de ouvir falar, é que a filosofia dela é racista, que promovia uma raça superior, quando não é nada disso. É uma filosofia igualitária, enaltece todas as raças, mas foram apropriações que foram feitas, né? É interessante falar sobre isso, porque ainda tem pessoas que se Sim, equivocam em sem relação a dúvida. isso. Já ouvi já, Sem inclusive. dúvida. Inclusive, pessoas muito ilustradas, jornalistas preparados em outras áreas, mas ainda incorrem nesse... Nunca leram Blavatsky. Esse é o problema. Nunca leram Blavatsky. Ou se leram, não entenderam. E aí o que acontece? Todo mundo pode ler a Bíblia e a pessoa pode cometer atrocidades com base no que leu na Com Bíblia. certeza. Isso foi frequentemente verdadeiro na história, né? Guerra Santa, Inquisição e toda coisa, né? Eu acho que tudo é como as pessoas querem noticiar, né? Perfeito. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem exposta. E falando ainda em Blavatsky, daqui a pouco a gente pode até citar alguma parte do livro que você acha que seja legal para o pessoal ter aí como um ponto de interesse aí para poder acompanhar a obra. De todos os ensinamentos dela, e obras e passagens, qual que você considera que seja a mais contemporânea, assim, que serve para cada momento que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que é realmente quando ela dá essa ênfase no autoconhecimento, quando ela insiste que você tem que descobrir quem você verdadeiramente é, que todas as chaves estão dentro de você, né? Há um escritor árabe que eu gosto muito, que é o Mikhail Naim, ele escreveu o livro de Mirdá, e nesse livro de Mirdá ele diz que o ser humano é um deus enfaixado, né? Se você tirar as bandagens, você vai encontrar luz. Blavatsky dizia isso, né? Ela falava isso. Então, para mim, o que mais realmente é viga mestra da filosofia de Blavatsky é essa. O homem, ela dizia, é um deus adormecido, né? Ele tem potencialidades para fazer um deus na Terra, se ele souber despertá-las. Não um deus despótico e etc., né? Mas uma figura muito maior do que ele pensa que ele é. Está dentro dele. Mas é preciso um mergulho, é preciso autoconhecimento para isso. Então, para mim, essa é a mensagem mais poderosa que Blavatsky deixa. E eu acho que dentro da história de Blavatsky, ela teve um espelhamento também na peregrinação de outros mestres, porque quando a gente fala sobre Jesus místico, né, Sim, sim. existe também uma busca, existe ir em várias fontes, outros mestres da antiguidade, você pega e bebe de quem foi realmente buscador, iniciado, e também fez a diferença na humanidade. Essas pessoas não ficaram paradas num lugar só. Não. E isso parece ser uma regra universal, que todo aquele que vai atuar como um agente ou mensageiro, etc., em prol da humanidade, realmente faça esses deslocamentos e vá buscar todos esses conhecimentos na fonte. Quer ver um outro do século XX, que eu gosto muito, é o Gurdjieff, não sei se você já ouviu falar dela. Inclusive, é o único cara que o Osho não criticou, né? Não, o Osho adorava o Gurdjieff, né? O Osho criticava todo mundo, né? Mas Gurdjieff ele não criticava. E o Gurdjieff é interessante que antes dele
aparecer e romper na Europa, né? O Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, né? Lá no famoso Prieuré da França, né? De Paris, ele tinha toda uma trajetória, que ele pegou todo o Oriente Médio ali e foi fazer uma série de viagens. Se você lê Encontro com Homens Notáveis, você fica fascinado, né? Tem esse filme, inclusive. Tem o filme, inclusive, né? E agora, no meu canal, não sei se eu posso falar, eu tenho um canal chamado Realidade Fantástica, no YouTube. Com certeza, essa é a hora. Nesse canal eu já entrevistei muitos estudiosos de Gurdjieff, principalmente que são sufis hoje, né? E pouca gente sabe que Gurdjieff foi enviado para a Europa por essa grande irmandade, só que para apresentar um conhecimento paralelo da teosofia de uma outra forma, que ele chamou de quarto caminho, né? E a origem dele são as escolas sufis do Oriente Médio. Inclusive, faz muito tempo que eu vi o filme, é um filme que é para quem gosta de iniciações. Sem dúvida. É lá na região do Afeganistão, não é? Que região do Afeganistão, que foi filmado, porque ele rodou tudo aquilo ali, né? O Quizirquistão, Afeganistão, Paquistão, toda aquela região ali, o Gurdjieff rodou, né, para ir buscar na fonte realmente, contactou determinados mosteiros, determinados mestres, né? Ele faz uma recolha de todo esse conhecimento e depois ele vai oferecer isso, né? Principalmente para o Ocidente. E você veja que interessante, sempre a recolha no Oriente e o oferecimento no Ocidente, né? E é interessante porque, por exemplo, também não era uma figura carismática, Não. Também não era uma figura que tinha a sua santidade, né? Muito parecido com Blavatsky. Inclusive tem até eu acho que um escritor que chamava o Gurdjieff de o mestre patife, porque na verdade ele tinha esse método de chocar e demolir as convenções e os rótulos das pessoas. Então ele não era um mestre fácil de se seguir. Era até mais severo e mais chocante até do que a própria Blavatsky, né? As pessoas vinham, né, com uma imagem de não sei o que, ele descia a borracha e às vezes chocava as pessoas, e aqueles que passavam por esse teste, conseguiam ficar do lado dele, recebiam muito, mas nem todos conseguiram, porque ele realmente era muito brusco, né? Mas tinha um manancial de conhecimento para oferecer, assim, fantástico. Eu acho bem interessante também, ele foi bem mal compreendido, tal, o pessoal sempre ocorre, né? Mas Blavatsky também e tudo mais. Agora uma pergunta, se você tivesse a oportunidade de agendar um café com a Blavatsky, eu sei que deve passar muita coisa, mas o que você focaria se tivesse a oportunidade de ficar um tempinho com ela ali? Se eu tivesse essa oportunidade de tomar um café ou um chá com Blavatsky, ou quem sabe até fumar um cigarrinho com ela, já que ela era fumante, né? Eu focaria na história esotérica da humanidade, que é um tema que me fascina, que eu acho que está no capítulo 4 do meu livro, que é algo totalmente diferente do que a gente recebe na escola, na história convencional, né? Ela vai falar de uma arqueologia proibida, ela vai falar de tecnologias antigas, né, que foram conhecidas e depois perdidas. Eu pediria para ela me esclarecer um pouquinho mais sobre isso. E está em qual capítulo aqui? Se não me engano, vamos ver se é realmente no capítulo 4, porque de cabeça às vezes dá uns tchutchu, né? Que aí o pessoal já fica com aquele gostinho de quero saber, né? Vamos ver. A história é capítulo 4, a história esotérica da Terra e o segredo das raças. Muito bom. E esse é bem disruptivo, esse capítulo, né? Lembrando para o pessoal que cada capítulo é encerrado com uma vivência espiritual, para que a pessoa sinta um pouquinho, não fique só na cabeça, né? Mas para que ela internalize o conhecimento. E pessoal, ó, esse livro eu ganhei de presente e eu com certeza já vou iniciar o quanto antes essa leitura, porque aqui já dá para perceber que ele colocou coisas de muita qualidade, tem desenhos, tem estruturas aqui para que você possa... Sabe o que ele fez? Ele pegou a parte chata, que muitas pessoas vão ter aquela repulsa, e ele simplificou para todo mundo ter um prazer em ler. Não é mais a ideia foi essa, não é isso? Eu me valho de tabelas, de gráficos, de desenhos, justamente para tentar tornar mais simples, né? Blavatsky mais simples, mais compreensível. Muito bom, acho que você fez um grande trabalho aí, porque realmente, quando eu comecei a flertar com esses estudos, uma das barreiras é o tempo que você precisa ter, sem dúvida, certo? Os glossários que você precisa colocar ao redor, né? E você não pode ler aleatoriamente, senão você perdeu sua leitura. Sem dúvida, sem dúvida. Esse livro foi plasmado nas madrugadas de Curitiba, né? Muitas madrugadas, né? Com muitas obras de consulta, de estudo, né? E creio que a gente talvez tenha atingido o objetivo, porque o feedback que eu tenho recebido de pessoas é que quase todas falam a mesma coisa, você simplificou. E agora eu estou conseguindo entender o que ela queria dizer, não sei o quê. Então,
fiquei feliz, né? Eu falei, ó, de repente a gente atingiu o objetivo, né? É verdade. E uma vez eu ouvi uma frase que é: a cada funeral de um cientista, a ciência pode subir um degrau, né? Porque, lógico, todo mundo que estudou aquele cientista ou aquela obra tem a oportunidade de absorver aquilo e trazer uma novidade Com ou uma certeza. leitura um pouco mais acessível, né? Então é um trabalho que com certeza eu vou estar lendo, eu vou estar colocando também à disposição para o pessoal que quiser adquirir aqui. Olha que capa bonita, eu achei muito legal essa escolha das cores, ornou muito bem com a imagem Com dela, cara. certeza. É a equipe da Aslan, né, que é formada pela Lilian Dionísia, pelo Giovanni das Graças, e quem faz a capa, toda a arte, tem a Lucimara também, né? Mas quem faz a arte é a Teresa Bettinati, quem assina a arte do livro, né? E realmente ela brinca aí com o título, né? Ela colocou as cores, as próprias cores são simbólicas, né? Então realmente ficou muito bom. E você falou do seu canal, fala um pouco mais do trabalho que você realiza também aqui no YouTube. Então, no YouTube existe o canal Realidade Fantástica, né, que já está indo para quase 10 anos, que é dedicado ao ocultismo e esoterismo clássicos e tradicionais. E, eventualmente, a gente traz temas de terapias integrativas de saúde. Então, é um canal que eu recomendo, quem quiser nos visitar, ali a gente sempre está. E você está convidado para, de repente, também bater um papo com a gente lá. Opa, vamos sim, vai ser uma satisfação. Eu vou colocar o teu canal na descrição e o seu Instagram também, você utiliza Isso. como mecanismo de comunicação? Hoje, minha principal janela é o Instagram, né? Lembrando que você pode adquirir o livro, né? Às vezes as pessoas estão perguntando, tá, e como é que eu compro, né? Pode ser pela Amazon, nas melhores livrarias, ou direto no site da editora Agna. É muito fácil. Maravilha. Então, pessoal, o caminho das pedras está aí. Vamos prestigiar o nosso convidado, também se inscrever no canal dele, seguir o Instagram dele e vale a pena você que quer saber mais e de uma forma menos, vamos dizer assim, maçante, para falar o português, claro, conhecer a Blavatsky, ele já teve esse fardo por você. Então, vem aqui e aquela premissa que todos nós já falamos aqui em alguns episódios e aqui também. Você quer começar a estudar Blavatsky? Não começa lendo as obras dela, não. Vem aqui na obra do Jamil, porque eu tenho certeza que você vai ter aí um bom resultado. E antes da gente finalizar, como você acha que seria um encontro, já que a gente colocou essas reflexões, a gente está na era dos podcasts, dos papos, né? Às vezes até de debates entre figuras. Como seria um encontro face-to-face da Blavatsky com o Krishnamurti? Olha, eu acho que ia sair fogo, né? Porque ia ser muito interessante, né? Duas mentes brilhantes, né? Com abordagens diferentes, mas iam achar muitos pontos em contato. Tenho certeza que Blavatsky se daria bem com Krishnamurti e apoiaria, inclusive, as decisões que ele tomou. Mas a gente pode idealizar esse podcast como seria, né? Mas seria algo tenso, disruptivo, com certeza profundamente disruptivo e algo que marcaria história, não tenho dúvida. Com certeza. Bom, aqui no plano material, a gente não vai ter essa oportunidade desse jeito que a gente está visualizando, mas eu tenho certeza que no mundo espiritual já está rolando vários brainstormings ali entre eles. Não tenha dúvida. Como diz o nosso querido Wagner Borges, né, que você também conhece, né? Esse pessoal está tudo batendo bola lá no plano astral, está tudo junto, né? Porque eles são embaixadores de uma mesma verdade, de uma mesma grande irmandade, né? E o pessoal aqui embaixo ainda se alfineta, Se alfineta, né? Que é tudo que eles não... Mas isso faz parte também do processo pedagógico, a gente também aprende com isso. E aí, agora, eu gostaria que você... a gente já divulgou as suas redes, né? E eu gostaria que você que está aí, ó, antes de eu passar aqui o recado final, se gostou, prestigia dando like, compartilhando, se inscrevendo, colocando suas observações, como é que começou o teu caminho de interesse em relação a esse assunto. É super importante porque tem muitos não inscritos, apesar de a gente estar crescendo em número de inscritos, ter mais de 182 mil, atualmente 182 mil inscritos enquanto a gente está gravando esse episódio. Ainda há um índice muito grande de não inscritos assistindo e acompanhando. Ou seja, está chegando para pessoas que não se inscrevem. Então, se você se inscrever, mais conteúdos como esse aqui, até uma nova participação do Jamil futuramente, pode chegar até você. Então, faz esse caminho, prestigie o trabalho, porque você só tem a ganhar. Jamil, gratidão imensa pela tua Imagina, a gratidão é minha. participação, tá?
por você abrir aí o teu trabalho. Esse papo foi muito agradável, né? Também Esse gostei bate-bola. muito. Você vai estar hoje no IPPB mais tarde, Mais né? tarde, isso, dando uma palestra, né, ali no espaço do Wagner Borges, falando da missão secreta de Blavatsky. Se você quiser saber qual que é a missão secreta de Blavatsky, se bem que esse programa vai ser veiculado depois, né? Mas, enfim, nós nos encontraremos em algum momento e quem sabe a gente possa falar sobre isso, né? Quem sabe um segundo podcast. Sim, inclusive ficou um gostinho aí, que o Wagner está em compromisso hoje, mas eu já vou até falar que ele vai assistir e ficou assim um gostinho, porque possivelmente ele viria hoje contigo aqui. Ele sim. gostaria de estar aqui hoje. Sim. Só que por questões de agenda, que está muito apertada, ele acabou não conseguindo conciliar, mas vamos deixar em aberto aí esse Vamos convite, deixar né? uma futura participação com o Wagner Borges, pessoa que eu conheço aí há quase 30 anos também, dos congressos de ufologia, de esoterismo, lá do Paraná. Então a gente já tem uma história também. Vai ser muito interessante, dá para a gente ter um bate-papo aí com as ramificações, que o Wagner é uma enciclopédia, né? Ele é uma enciclopédia ambulante, com certeza. Umas ramificações muito interessantes. Então, gratidão mais uma vez, e eu vou deixar esse espaço para que você, de repente, se não, houve algo que a gente não falou aqui, que seja alguma iniciativa tua, e uma mensagem final para o nosso público aí que está acompanhando. Com certeza, eu só tenho gratidão a você, esse podcast lindíssimo que você tem, adorei a egrégora que você tem aqui, parabéns, continue, né? Nós somos poucos, por isso temos que fazer diferença, né? E a todos que estão nos assistindo, acho que a mensagem é a mesma que eu tenho deixado em muitas entrevistas, não desista, porque Blavatsky foi uma que não desistiu, apesar de tudo que ela enfrentou. Então, se estiver passando momentos difíceis, não desista, persista, busque forças em você mesmo e você poderá se surpreender com as ajudas que você vai encontrar no seu próprio interior. É isso.